vamos retomar nossas aulas. Eu sou Melina, sou mãe de 3 crianças que estudam no IEJE, também sou educadora para pais e educadora em BLW, que é o método de introdução alimentar do bebê. Nós fazemos essa websérie, como temos acompanhado, para repensar a educação alimentar dos nossos filhos, integrando e unindo, né, a escola e as famílias com essa finalidade. E eu vim colaborar com um pouquinho do meu conhecimento, das minhas reflexões, e agora nós vamos para a nossa segunda aula. Na aula passada, foi uma introdução ao assunto, ao que é comer saudável, com a intenção de ampliar o nosso olhar para isso. Normalmente a gente associa o comer saudável àquela alimentação colorida, natural, e isso é parte disso sim, mas não é tudo, tá? O ambiente, as nossas relações impactam profundamente a relação que as crianças irão estabelecer com a alimentação. Nesse momento, nesse passo, a gente vai avançar um pouquinho mais nos insights, nas reflexões, para entender qual que é o papel de cada um de nós para isso. Porque a alimentação, ela acaba se desenvolvendo numa relação, né? Dentro da família, dentro da escola, enfim. Ela não acontece ali de forma solitária. E a criança sozinha, ela não tem ainda habilidade, responsabilidade, competência para tomar todas as decisões e executar tudo em relação à própria alimentação. Então nós temos um papel muito importante porque nós somos o adulto da relação, para tudo do educar e também em relação a comer. Mesmo que o comer seja só um dos aspectos da criança, do adolescente, no qual, por incrível que pareça, a gente gasta uma energia enorme, né? Uma energia enorme. Então, nós temos o nosso papel em relação a isso, e se a gente também tivesse numa aula ao vivo e eu fizesse uma pergunta sobre isso, provavelmente nós iríamos nos identificar com o papel de provedores, aqueles que vão, escolhem, compram e ofertam. E vocês estão ouvindo? Comentei no vídeo anterior que eu tô gravando esses vídeos para a escola em quarentena, com as crianças em casa, assim como vocês. Então eu conto com a compreensão de vocês, ok? As minhas crianças talvez apareçam por aqui. Mas enfim, nós temos um papel muito, muito, muito importante, que é o papel de provedor, mas também de facilitar essa relação da criança com a alimentação. Quando eu iniciei a introdução alimentar do meu primeiro filho, foi quando eu me deparei com esses termos pela primeira vez, né? Alimentação saudável, autonomia, papinha, BLW, 10 passos. Os 10 passos é um manual do Ministério da Saúde e eu sugiro que todos os pais conheçam isso, que indica quais são os caminhos e o que compõe uma relação adequada para as nossas crianças, para os nossos filhos. Tem para os adultos e tem para as crianças também. Boa parte disso que está sendo falado aqui é baseado nessa proposta do Ministério da Saúde, que está acessível para todos, profissionais da saúde, leigos, porque a Organização Mundial da Saúde considera que todos nós somos agentes multiplicadores da educação alimentar, né? Cada um no seu nicho, cada um no seu espaço. Nós como pais também temos essa competência, essa atribuição. Então ele é um material muito valioso. E foi na introdução alimentar do meu filho que eu tive contato com isso a primeira vez. E para iniciar a alimentação dele, muito mais do que saber qual alimento pôr na mesa, eu fiz um exercício que eu acho essencial e vou compartilhar com vocês aqui agora, que é o de rever a própria história de alimentação. O que eu queria para ele e o que eu não queria para ele, tá? Então, quando eu identifiquei o meu papel na alimentação do meu filho, eu identifiquei meu papel de provedora, mas também de alguém que queria facilitar esse momento, facilitar essa construção, para que ele tivesse menos chances de ter algumas experiências que eu tive com a alimentação. Então, quando eu era criança, assim, eu me lembro da comida do fim de semana com os avós. Eu lembro do cheiro daquela comida da rosca que a minha avó fazia, da lasanha da minha mãe. Essas eram memórias afetivas que me traziam carinho, que me traziam uma sensação de pertencer àquela família, de ter uma história, e isso eu queria replicar na alimentação deles.
Por outro lado, eu tive situações de muito autoritarismo, em que era obrigada a comer determinados alimentos, por melhor que fosse a intenção do meu pai ou da minha mãe. Não julgo essa intenção deles, ok? Como mãe, principalmente como mãe, mas também como educadora, eu entendo que todo mundo faz aquilo que está preparado para fazer, com o conhecimento que tem e com a intenção que tem naquele momento. Mas isso foi muito importante para mim, porque eu não queria que ele vivenciasse aqueles mesmos sentimentos diante da alimentação. Sentimentos de medo, de angústia, de aversão, de nojo. E foi aí que eu comecei a desenvolver a minha pesquisa e o meu estudo como educadora em relação à alimentação, tá? E isso é essencial. O nosso papel não é apenas prover o alimento e prover a mesa posta, arrumada, o ambiente para a refeição se desenrolar, mas também de cuidar desse ambiente, de cuidar para não depositar em cima das crianças a expectativa em relação à aceitação, a gosto, que muitas vezes nós mesmos não temos. E tentando acertar, quantos de nós já não ofereceu barganha para a criança comer o que a gente considera que é essencial que ela coma, não é? Quantas vezes a gente não deu um hipervalor para um alimento que a gente sabe que não vai ter um impacto saudável nenhum para a criança, mas às vezes ele é é um doce ali no meio de uma alimentação que está sendo bacana em todas as outras vezes, e a gente se desespera e deposita em cima da criança a expectativa de negar aquilo, de rejeitar aquilo, ou usa aquilo como um artifício para que ela coma o que a gente tem ouvido, aprendido ou pensado que é o mais saudável para ela. Quantas vezes, na preocupação dessas crianças se alimentarem bem, não ficarem com fome, não ficarem doentes, nós interferimos na quantidade de comida que essa criança ingere. E todos esses comportamentos, eles são intrusivos, né? Porque ali é um ser humano inteiro, é um sujeito, tá? Que tem os próprios gostos e às vezes não vai bater com os meus. É óbvio que isso não quer dizer que a gente não vai fazer as escolhas apropriadas para a criança. O que quer dizer é que a nossa responsabilidade quando é provedor é de trazer as melhores escolhas para dentro de casa e oferecer essas escolhas limitadas para a criança, tá? Ensinando ela a fazer essas boas escolhas, dando oportunidade para que ela desenvolva essas micro decisões sobre o que ela vai comer. Respeitar o momento em que ela não quer mais comer. Saber falar o não na hora certa e bancar esse não sem uma punição ou sem uma recompensa. Então, por exemplo, a criança não quer o almoço por N razão, mas é uma criança que está saudável, que está se desenvolvendo bem. Às vezes, no desespero, a gente vai e faz uma troca, uma substituição por algo que não era adequado, por um doce, uma bolacha, um biscoito. Quando, na verdade, o nosso papel de adulto naquela hora seria: tudo bem, filho, você não tá com fome? Ok. No momento do lanche, você pode comer, ou então as frutas ou as outras coisas que você considera que são adequadas estão à disposição ali, e bancar esse não em relação ao que ela está pedindo em substituição à alimentação. É enxergar que nós estamos facilitando um conhecimento, um aprendizado que o nosso filho vai desenvolver em relação ao comer durante toda a sua infância. Muitos de nós hoje confundimos fome com emoções. Muitos de nós têm N problemas em relação ao que come, fica muito capturado por uma cultura de dieta que diz pra gente que um alimento é bom e que o outro é mau, né? E tá tendo que se reeducar em vários sentidos. E quando a gente modela e cuida dessa relação que está se construindo desde criança, a gente consegue dar muita autonomia, liberdade
confiança nessas crianças para fazer as boas escolhas que elas precisam, para respeitar o próprio corpo, a própria saciedade, para ter uma relação equilibrada com todas essas coisas, sem valorizar um alimento como bom, um alimento como ruim, ok? Alguns alimentos fazem parte da nossa memória afetiva e ok. Se a gente não tem o peso de que aquilo é um alimento bom, com esse nome, um alimento certo, talvez a gente vá comer só aquilo que nos satisfaça naquele momento, não vai ter algum problema em relação a isso. E vai partir para o alimento considerado saudável, sabidamente saudável em relação à parte nutritiva. Então, nós temos um papel muito importante como pais, que vai além do papel de provedor. Sendo provedores, nós precisamos fazer boas escolhas para levar para dentro de casa. Sendo provedores, nós precisamos comprar, escolher e preparar os alimentos que a gente considera correto. Sendo facilitadores, nós vamos dar o acesso às crianças a esses alimentos. Vamos estimulá-las a fazerem as boas escolhas no universo daquilo que é apresentado para elas, tá? Numa refeição normal, de almoço, as escolhas dela, se ela vai comer o arroz, o feijão, todas as verduras ou 2 verduras, é uma escolha limitada e que não tem impacto negativo nenhum se ela resolver comer o brócolis e rejeitar a couve-flor, por exemplo. Ou se hoje ela não quis nenhuma verdura, mas amanhã ela tem a liberdade de escolher comer uma verdura ou não. Então a gente tira o foco de quantidade, a gente tira o foco de um alimento salvador, né, em si, e coloca foco nesse todo, no todo dia, no ensinar essa criança a fazer escolhas, dar a ela oportunidades limitadas ali de escolha, mas que o universo de escolha dela seja propício, seja possível dela praticar essa autonomia, dela praticar essa escolha, que a gente não interfira tanto no modo como eles vão comer. A gente precisa ensinar bons modos à mesa, porque culturalmente é assim que funciona, mas a gente não precisa ficar neurótico com isso. A criança precisa ter prazer naquilo que ela está fazendo, ela precisa ter prazer ao comer, tá? E a gente começa como exemplo, revisitando muitas vezes como foi a nossa relação com a alimentação. Pode ser o nosso primeiro passo. O que foi muito legal, que eu quero deixar de herança para eles, e o que não foi legal, que eu preciso fazer diferente do que foi comigo, ok? Então, alguns comportamentos nossos vão direcionar como a gente vai ser um facilitador no momento da refeição, evitar as punições, evitar as recompensas, evitar os julgamentos sobre os alimentos, dar essas escolhas limitadas, tá? Fazer as boas escolhas de compra e preparo como provedores. Esse é um pouco do nosso papel. A escola tem o papel, como ela não faz a oferta do alimento, ela não é provedora do alimento, não o IEJE, né? Ela não é a escola que oferece o lanche, mas dentro do ambiente escolar é esse local propício, prazeroso, de liberdade de escolha em relação ao lanche que a criança levou, de não interferir na quantidade que aquela criança está comendo, porque ela tem que estar em contato com a fome e saciedade dela. Isso é papel da escola. Trazer aspectos de educação alimentar, isso é papel para a escola, também é papel dos pais. Então, em complementação, né, até agora, essa aula foi um pouquinho mais longa, mas a gente já tem 2 passos bem grandes para repensar a educação alimentar dos nossos filhos, assumindo o protagonismo, a responsabilidade por isso, como cuidadores que nós somos, como pais, como educadores que nós somos, como os adultos da relação com essas crianças. O primeiro, alimentação saudável é muito mais do que um prato colorido. Tem a ver com o nosso ambiente saudável, tem a ver com o nosso ambiente prazeroso, adequado, seguro, tem a ver com um momento sem conflitos, sem pressão, sem punição, tá? E o que cabe para o adulto? Não cabe ao adulto forçar, não cabe ao adulto ceder por medo da criança ficar com fome quando o pedido dela for inadequado.
Cabe ao adulto o papel de provedor e o de facilitador. Escolhas limitadas num universo de alimentos saudáveis. Se eventualmente vem um alimento sem esse rótulo, ok, não vamos valorizar em bom e ruim. Deixa aquela experiência de prazer ser prazerosa por si só. Vamos criar memórias positivas para que eles possam ter uma relação mais saudável lá na frente. No nosso próximo episódio, tem bastante material para pensar agora. No nosso próximo episódio, que é o terceiro episódio da série, são 4, tá, gente? Vou trazer um pouquinho mais sobre como os modelos parentais, os modelos de cuidado refletem a alimentação dos nossos filhos e qual seria... não gosto desse nome, mas é o que cabe agora. Um modelo mais ideal, mais equilibrado de relacionamento pai e filho, principalmente no momento da refeição, porque isso também traz impactos muito importantes. Como sempre, se ficaram com alguma dúvida, tiver algum comentário, pode colocar aqui nos comentários pra gente, pode mandar mensagem pra escola, pode mandar mensagem pra mim, ok? E vejo vocês no próximo episódio.